Capítulo 6 do livro de Marcos diz assim: Partindo Jesus dali, foi para a sua terra e seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam dele. Jesus, porém, disse-lhes: Não há profeta sem honra na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Então percorria as aldeias ao redor, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes poder sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: Quando entrardes em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes daquele lugar. Se algum lugar não vos receber, nem vos ouvir, ao sair dali, sacudi a poeira dos vossos pés, como testemunho contra eles. Em verdade vos digo, mais tolerância haverá para Sodoma e Gomorra no dia do julgamento do que para aquela cidade. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, pois o seu nome se fizera muito conhecido. E disse: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes operam por meio dele. Outros diziam: É Elias. Ainda outros: É profeta como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isto, dizia: Este é João, a quem mandei degolar, que ressuscitou. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo no cárcere, por causa de Heródias, com quem se havia casado, embora ela fosse esposa de Filipe, seu irmão. Pois João dissera a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. De modo que Herodias o odiava e queria matá-lo e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o guardava com segurança, e ouvindo-o vacilava, mas o escutava com respeito. E chegando um dia favorável, quando Herodes, no dia do seu aniversário, oferecia um banquete a seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. O rei disse à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: Tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que queres que lhe peça? Ela lhe respondeu: A cabeça de João Batista. Voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu profundamente, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis deixar de atendê-la. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João.
Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Os apóstolos se ajuntaram a Jesus e relataram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram num barco para um lugar deserto. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito tarde. Despede-os para que, passando pelos campos e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Ele, porém, respondeu-lhes: Dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe: Iremos e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E quando souberam, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizesse reclinar a todos em grupos sobre a grama verde. Assentaram-se em grupos de 100, de 50, pegando os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para os que os distribuíssem. E entre todos dividiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E recolheram 12 cestos cheios das sobras de pão e dos peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, mandou que os seus discípulos entrassem no barco e passassem adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades em remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, veio até eles andando sobre o mar. E queria passar à frente deles, mas, quando o viram andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, porque todos o viam e ficaram espantados. Mas ele lhes falou em seguida: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram atônitos entre si, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Estando do outro lado, seguiram para Genezaré e ali atracaram. E quando saíram do barco, logo o reconheceram. E percorrendo toda aquela região, traziam em macas os doentes para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os doentes nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar, ao menos na borda de sua veste, e quantos o tocavam saíam curados. O capítulo 6 vai nos falar sobre muitos milagres. Nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 6 que Jesus, ele foi para a terra dele com os discípulos. E era hábito de Jesus ir à sinagoga. Ele ensinava na sinagoga e muitos se admiravam com a forma como ele ensinava. Porém, diziam assim dele: Nossa,
Não é esse aí o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão do Tiago, de José, Judas e Simão? E não vive aqui as suas irmãs entre nós?" E se escandalizavam dele. Porém, Jesus não conseguia fazer nenhum tipo de milagre naquele lugar, porque um profeta sem honra na sua terra não existe, não há. E por isso, por causa da incredulidade, ele teve que ir para outras aldeias para curar e libertar. E ele seguia o seu destino porque nem os da sua casa, nem os da sinagoga acreditavam no poder que Deus dera para Jesus. E então, Jesus ensina aos discípulos que quando eles entrassem em uma casa e permanecessem ali firmemente até que retirem eles daquele lugar. Então Jesus ensinava isso para os discípulos: olha, vão e fiquem em alguma casa, em alguma comunidade, e só se retire se alguém retirar vocês de lá. Enquanto isso, vocês permaneçam naquele lugar. Se algum lugar não receber vocês, nem vos ouvirdes, vocês saiam dali, sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles, porque eles não quiseram ouvir você. Então, ele pregava e ensinava aos discípulos para que eles aprendessem. E Jesus, curando muitos doentes, ungindo eles com óleo, todos ficavam assustados com as curas e os milagres que Jesus fazia. Inclusive Herodes, o rei Herodes, porque chegou ao ouvido do rei sobre a fama de Jesus, sobre tudo o que Jesus estava fazendo. E imediatamente Herodes lembrou do que ele fizera a João Batista, porque ele mandou matar João e cortar a cabeça de João para entregar numa bandeja à filha de sua esposa. Por quê? Porque João Batista falou a verdade para ele e ele não quis ouvir. Porque Herodes, ele se casou com a esposa do irmão dele. E o João Batista disse para Herodes que não era lícito fazer aquilo. Mas a mulher de Herodes ficou tão furiosa que pediu a cabeça de João. E João foi morto. E Herodes pensava que Jesus era a encarnação de João Batista. Quando existe um propósito de Deus na vida de alguém, existe um acompanhamento sobrenatural. Porque vejam, João Batista faleceu, mas os seus discípulos que andavam com ele foram e enterraram o seu corpo. Ele não ficou largado ou abandonado porque existiam pessoas que ouviam João e que entendiam o ministério de João. Após isso, fala-se sobre a multiplicação dos pães. De nós já ouvimos tantas pregações sobre a multiplicação dos pães. E é importante relatar que Jesus, ele veio com uma missão muito importante, que é de fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? Fazer discípulos é ensinar através da palavra de Deus, ensinar os comportamentos que devemos seguir, e Jesus era o exemplo porque ele era mestre. Então,
Os discípulos, vendo que todos estavam com fome, eles foram até Jesus e disseram para ele que as pessoas que estavam ali estavam com fome. Eram mais de 5.000 homens. Na Bíblia diz que eram 5.000 homens. Porém, Jesus, entendendo que havia um mover sobrenatural ali naquele lugar, ele se posiciona diante de Deus. E ele pede para verificar quem tem alguma coisa. E aí, um menino aparece com 2 peixes e 5 pães. E quando o menino oferece o que ele tem, Jesus levanta aos céus e abençoa os 2 peixes e os 5 pães, querendo mostrar aos discípulos que, independente do que nós temos, seja pouco, seja muito, nós temos que agradecer a Deus, abençoar o alimento. E o Senhor, Ele multiplicará nas nossas vidas. E foi o que aconteceu. Houve uma multiplicação dos pães e dos peixes, tanto que sobraram 12 cestos cheios de sobras de pão e de peixes. Houve um milagre naquele lugar. Porém, o coração dos discípulos estavam endurecidos quanto a este milagre, porque eles não estavam compreendendo quem era Jesus. Eles olhavam e não entendiam o que estava acontecendo. Porém, Jesus, no alto mar, ele foi orar e depois ele foi para o mar. O barco ele estava no meio do mar. E Jesus começou a observar a dificuldade dos discípulos em remar, porque o vento estava ao contrário. E aí ele foi até os discípulos andando sobre as águas, porque ele queria passar na frente dos discípulos, mas os discípulos observaram alguém andando sobre as águas e disseram: será que é um fantasma? Ficaram assustados. Mas Jesus disse para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Porque Jesus, ele precisava ensinar aos discípulos qual era a autoridade que Deus havia entregado para ele. Porque até então, os discípulos acompanhavam, mas o seu coração não conseguia entender os mistérios, o sobrenatural que Deus estava fazendo. E por isso, Jesus precisou fazer coisas sobrenaturais para que eles pudessem entender e reconhecer quem era o mestre deles. E muitas vezes é assim conosco. Quantas vezes o Senhor faz milagres, maravilhas, libertações nas nossas vidas. Quantas vezes Deus nos livra. Quantas vezes Deus nos manda anjos, Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra. Quantas vezes Deus nos usa, Deus nos capacita. Quantas vezes Deus nos dá oportunidades, quantas vezes Deus abre as portas, quantas vezes Deus diz não. Quantas vezes Deus faz a multiplicação e muitas vezes o nosso coração está tão endurecido. Quantas vezes o nosso coração está tão amargurado que não consegue sentir essa presença do Senhor. Não consegue entender os mistérios do Senhor e o quão é precioso andar nos caminhos
que o Senhor quer para as nossas vidas. Quantas vezes nós interrogamos o Senhor, indagamos, porque a nossa fé é pequena. Vocês imaginem que os discípulos andavam com Jesus e a fé deles ainda era pequena. E por isso nós precisamos nos alimentar, para que a nossa fé seja edificada, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé seja aumentada, para que possamos crer no Deus que nós servimos, um Deus do sobrenatural, um Deus que vem na contramão, um Deus que faz o impossível, que faz milagres, que faz maravilhas, que cura, que liberta. E Jesus ressuscitado, Ele virá a cada um de nós para nos libertar. Ele virá para nos salvar, para nos ensinar, para multiplicar, porque Ele é ungido de Deus. E por isso nós estamos aqui, nesse momento, aprendendo cada vez mais sobre os passos de Jesus, sobre este homem que veio para resgatar as nossas almas, para redimir os nossos pecados, para nos libertar de todas as prisões, para nos tirar da escuridão, para libertar-nos de todas as opressões, de todas as malignidades e enchermos da sua verdade, que é a sua palavra, que são os seus passos. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. E por mais que o seu coração esteja endurecido, entristecido, que nesse dia o Senhor venha tratar no seu coração. Que essa palavra ela venha ser edificada, venha ser pregada dentro de você. E que frutifique e que a sua fé ela venha ser multiplicada através do ensinamento que Jesus nos deixa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine neste dia. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.